E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química 3. Nessa aula, estudaremos a aula de número 8 do livro 2, tá? Da Química 3. Nós vamos estudar as propriedades periódicas, lembrando que estamos aqui fazendo uma análise da tabela periódica. Em aulas passadas nós vimos o surgimento, as principais teorias do surgimento desse instrumento de consulta, chamado de tabela periódica, ao longo da história. Nós vimos as principais propriedades periódicas e hoje nós vamos concluir com as chamadas propriedades físicas, tá? Então, nós vamos encerrar o estudo das propriedades periódicas, tranquilo? Mas antes, vamos fazer uma recapitulação geral aqui deste instrumento. A tabela periódica, então, de formato mais atualizado, como este aqui, ela apareceu, tá, através das descobertas de vários cientistas, como o primeiro foi o russo Dmitry Mendeleev, depois, então, foi aperfeiçoada e hoje, no formato que nós temos, levando em consideração a ordem crescente do número atômico, isso se deu basicamente aos estudos de Moseley. Então, a tabela periódica, ela é um instrumento que organiza 118 elementos químicos oficiais, hoje, que estão distribuídos da seguinte forma: são 18 colunas e em 7 linhas. Lembrem-se que essas colunas também são chamadas de famílias. Por que famílias? Porque corresponde a um grupo de elementos químicos que apresentam características químicas semelhantes. Não esqueça, comportamento químico semelhante. Físico, não necessariamente, tá bom? Então, o que berílio e magnésio apresentam em comum? Características químicas parecidas, tranquilo? Então, nós vimos aí que ela tem as 18 famílias e são 7 períodos. Esses períodos ou linhas, eles então, todos os elementos que encontram-se nesses períodos apresentam em comum? A mesma quantidade de camadas, estejam elas preenchidas totalmente ou não, ok? Então, são 8 linhas, ou 8 camadas e 18 famílias. E aí nós vimos todas as características, nomes dessas famílias em aulas passadas, enfim. Vamos avançar. Nós estudamos na aula número 7 que as principais propriedades periódicas, que é a parte mais inteligente no estudo da tabela, elas são essas aqui. Então, lembra do meu macete que eu passei para vocês? Qual é? O macete é o seguinte: você vai lembrar do raio atômico. Por quê, professor? Porque lembrou do raio atômico, as demais propriedades poderão ser facilmente deduzidas. Então, o raio atômico seria o tamanho de um átomo. Como aumenta o tamanho de um átomo? Aumenta de cima para baixo. Por quê? Ao longo da tabela. Quanto mais camadas um elemento apresentar, maior será o tamanho dele. E ao longo do mesmo período, como vai aumentar? O raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Quanto menor o número atômico, quanto menor a carga nuclear de um átomo, consequentemente, maior vai ser o tamanho desse átomo. Então, o macete que eu passei para vocês foi o seguinte: raio atômico e eletropositividade apresentam as mesmas indicações ao longo da tabela periódica, ou seja, de cima para baixo ao longo das famílias e da direita para a esquerda ao longo dos períodos. Agora, as outras três, que são energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, elas têm sentidos contrários ao raio atômico. Ora, se o raio aumenta de cima para baixo nas famílias, essas aqui vão aumentar de baixo para cima. Se o raio aumenta da direita para a esquerda, essas vão aumentar da esquerda para a direita, ok? Sendo que algumas delas não são analisadas para os gases nobres, ok? Como, por exemplo, a eletronegatividade. Beleza? Agora, olha só. Nessa aula de hoje, nós estudaremos as propriedades físicas relacionadas ao estudo da tabela periódica. Então, a primeira delas aqui, a gente chama de densidade.
Então, a densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume. Geralmente trabalhamos com a unidade grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Mas isso no contexto da tabela periódica. Olha só, sabia que tem uma maneira intuitiva de você deduzir a densidade? E o objetivo é exatamente mostrar essa maneira. Ninguém precisa saber a densidade de todos os elementos, os 118 elementos químicos da tabela. No entanto, a gente tem como mensurar, ou como sair tateando, tá? E dizer de que forma ocorre uma regularidade no tocante ao aumento da densidade. Sendo assim, nós dissemos o seguinte, que ao longo da tabela periódica, a densidade ela vai aumentar das extremidades para o centro e de cima para baixo, com um destaque especial para esse elemento aqui chamado de ósmio, cuja densidade é de 22 gramas para cada ml. Para você ter uma ideia da densidade desse material, imagine que se nós tivéssemos uma caixa de 20 litros, uma caixa pequena que comporte 20 litros. Se essa caixa fosse preenchida totalmente com esse elemento chamado de ósmio, teria o mesmo peso que um carro popular, ou seja, nós teríamos um alto peso. Então, esse elemento químico é o elemento que apresenta a maior densidade da tabela periódica, tranquilo? Então, como se dá o aumento da densidade ao longo da tabela? Das extremidades para o centro e de cima para baixo, com destaque para o ósmio. Antigamente era usado nas pontas de tintas de canetas, as canetas coloniais, tranquilo? Também era utilizado em ponteiros de bússolas, ok? Vamos lá. Próxima propriedade física, nós chamamos de volume atômico. De que forma também nós podemos encontrar ou deduzir qual seria o volume atômico? Gente, volume atômico seria o volume presente em um mol, ou seja, lembre-se que mol é mais uma daquelas expressões que representam uma quantidade fixa, como a dúzia, que tem 12, um milheiro, 1000 unidades, um arroba, 15 quilos, pois é. E o mol é uma dessas expressões que indica quantidade fixa, cujo valor é de 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Então, no contexto da tabela periódica, de que forma esse volume atômico vai aumentando? Ou seja, para cada mol desse elemento químico. Seria da extremidade, do centro para as extremidades, tá aí, ó, do centro para as extremidades e de cima para baixo, ok? Então, aqui nós temos um esquema, uma tabela com uma ilustração mais didática acerca desse contexto de volume atômico. Tranquilo? Então, do centro para as extremidades, de cima para baixo. Beleza? Vamos mais uma? A nossa próxima propriedade física da tabela periódica é chamada de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Pessoal, você precisa conhecer previamente quais são os valores das temperaturas de fusão e ebulição dos elementos químicos? A resposta é não, mas de jeito nenhum. Mas você sabia também que existe uma maneira intuitiva de, ao longo da tabela periódica, você deduzir quais espécies poderiam apresentar maior ou menor temperatura de ebulição? E aí é exatamente esse o comportamento que nós estamos mostrando aqui. Em geral, eles acontecem, os elementos extremos vão aumentando para o centro, e olha só que coisa curiosa. As duas primeiras famílias da tabela periódica, metais da família 1A e 2A, esse aumento da temperatura de fusão e ebulição acontece de que forma? De baixo para cima. Nas demais famílias da tabela periódica, é o contrário. Pois é, esse aumento vai se dar de cima para baixo. Professor, por que a química cria essas exceções? Pessoal, mais uma vez falando, química é diferente de matemática. Porque a química é resultado de experimentação. Primeiro a gente leva a amostra ao laboratório, analisa suas características e propriedades, para então criar alguns artifícios didáticos que podem ser úteis, a exemplo desses aqui. Então, constatou-se, do ponto de vista experimental, que as duas primeiras famílias da tabela periódica, no tocante à temperatura de fusão e ebulição, vão aumentando de baixo para cima.
e nas outras famílias de cima para baixo. E com relação aos períodos, das extremidades para o centro, ok? Qual o destaque? O destaque é esse W aqui, que é o elemento chamado de tungstênio. Antigamente era utilizado naquelas lâmpadas de filamento. Pois é, aquelas lâmpadas, elas tinham um filamento no interior e esse filamento, então, era feito com esse material tungstênio. Esse material, gente, tem a maior temperatura de fusão, que é de 3.500 graus Celsius. E a maior temperatura de ebulição dos elementos, que é em torno de 5.550 graus Celsius. Então é muito alto, são muito altos os valores de fusão e ebulição para esse tungstênio. Por isso que o destaque especial vai para ele. Beleza? Então, resumindo, as propriedades físicas da tabela periódica são densidade, volume atômico e temperatura de fusão e ebulição. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez, o esquema da tabela periódica. Agora, vamos praticar. Vamos para as nossas questões de sala. Olha só, primeira questão de sala nos diz o seguinte: os elementos se organizam de acordo com as propriedades periódicas. À medida que o número atômico aumenta, os elementos assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Considere as afirmações a seguir acerca das propriedades periódicas. Primeiro, nas famílias 16 ou 6A, como era antigamente denominada, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo. E aí, pessoal, não esqueçam, eletronegatividade tem sentido contrário ao raio atômico. Então, ele está citando aqui a família 16 da tabela periódica. Olha só, se o raio aumenta de cima para baixo, veja, o raio aumenta de cima para baixo. Então, a eletronegatividade vai aumentar contrário ao raio. Em outras palavras, de baixo para cima. O que ele diz aí no primeiro? Na família 16, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo. E aí, falso. Ok? Falso, seria o contrário. Número 2. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos. E aí, gente? Se você for analisar, olha só, os números atômicos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos. Vamos analisar então essa situação junto. Aqui, os números atômicos químicos, dos elementos químicos aumentam. Vamos lá. Na esquerda eu tenho aqui, vou pegar uma tabela maior para... Olha só, eu tenho 11, 12, aí a sequência 13, 14, 15 e assim por diante. Qual está sendo o sentido? Esquerda para a direita. E aí, verdadeiro. Ok? Então, número 2, correto. 3. Na família 1 ou 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Verdadeiro. Por quê? Porque é contrário ao sentido do raio atômico. Então, se o raio aumenta de cima para baixo, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, de baixo para cima. Beleza? Então, verdadeiro. 4. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos. E aí? Vamos lá. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Correto. Qual o destaque especial para a eletronegatividade? O trio, chamado de FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os 3 elementos de maior eletronegatividade. Então, correto. E aí, pessoal, ele quer saber quantas afirmativas estão corretas. E aí, 4 afirmativas. 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz a 5. Na família 17, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Correto. Tranquilo? Conforme nós mostramos agora há pouco para vocês. Portanto, dessas 5 alternativas, dessas 5 proposições listadas, somente 4 delas estão corretas. 2, 3, 4 e 5. Tranquilo?
Vamos para a próxima questão? Olha só, questão número 2 nos diz o seguinte: o processo de deposição de filmes finos de óxido de índio estanho é extremamente importante na fabricação de semicondutores. Os filmes são produzidos por pulverização catódica com radiofrequência assistida por campo magnético constante. Considere as afirmativas abaixo. E aí? Número 1. O índio é um mau condutor de eletricidade. Será verdadeiro isso aí? Claro que não. O índio é um mau condutor de eletricidade? Falso. Por quê? Porque o índio é um metal e os metais apresentam excelente condução de eletricidade. É um comportamento exclusivo, inclusive, para os metais, na sua maioria, quando encontram-se no estado sólido. Beleza? Então, falso. Número 2. O raio atômico do índio é maior do que o do estanho SN. Então, se você for analisar na localização da tabela periódica, você vai constatar que o raio do índio, de fato, ele é maior do que o do estanho. Basta que você compare os dois. E aí você vai analisar estanho e índio e vai constatar. Terceiro, a densidade do índio é menor do que a do paládio. E aí, gente? Quando a gente fala de densidade desses materiais, olha só, se você comparar índio e paládio também, ao longo da tabela periódica, você vai notar que, de fato, pela localização desses elementos, a densidade do índio vai ser menor do que a do paládio. E 4, o ponto de fusão do índio é maior que o do galho. Também, pela análise, pela localização, nós vamos encontrar o ponto de ebulição do índio sendo maior do que o do paládio. Basta você fazer uma análise, um vislumbre na tabela periódica, que aí chega-se a essa constatação. Tranquilo? Então, dessas proposições feitas aqui, quais estão corretas? 2, 3 e 4. Menos aquela que dizia que o índio seria um mau condutor de eletricidade. Por quê? Porque o índio é um metal. Tranquilo? Vamos para a terceira questão? Terceira questão nos diz o seguinte: as propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. Ao se examinarem propriedades físicas e químicas dos elementos, à medida que seus números atômicos vão crescendo, conclui-se o quê, gente? E aí? Se os números atômicos vão aumentando, o que vai acontecer? Letra A. O átomo de lítio é menor que o seu íon lítio mais? Pessoal, quando um átomo perde um elétron, ele fica com carga positiva. Então, qual a definição para raio? É a distância do núcleo ao elétron mais externo. Se um átomo eventualmente perde um elétron, consequentemente o seu tamanho diminui. Portanto, um átomo neutro sempre vai ser maior do que o seu próprio cátion. Portanto, falso, letra A. Letra B. O átomo de telúrio possui um total de 6 níveis eletrônicos fundamentais. E aí? Aí você analisa aqui, ó, na tabela periódica. Está aqui o telúrio. Vamos lá. Qual é a linha que ele se encontra? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, seriam 5 níveis e não 6. Letra C. Os átomos de todos os elementos com número atômico entre 19 e 30 possuem subníveis D incompletos. Falso. Porque o próprio 30, que é o elemento zinco, ele vai terminar em D10. Então, falso. E aí? Letra E. Os átomos de fósforo e nitrogênio possuem baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados aos elementos 15, ou seja, da família 5A. Vamos lá? Os átomos de fósforo e nitrogênio. Pessoal, fósforo e nitrogênio estão acima? Como se dá o aumento da temperatura de fusão e ebulição ao longo da tabela? De cima para baixo, não é assim? Então, se esse aumento vai ser de cima para baixo,
Os que estão acima, concordam comigo, são os que têm menores valores de ponto de fusão e ebulição. Portanto, correto, letra D de dado. Letra E, ok? Então, tá aí, proposição correta, letra E. Fósforo e nitrogênio têm os valores mais baixos. Por quê? O aumento se dá deles e, nitrogênio, fósforo vai aumentando para os demais elementos do grupo 15 da tabela periódica. Tranquilo? Vamos para a última questão? Olha só. Próxima questão nos diz o seguinte, questão 4. O mercúrio é um elemento químico que apresenta como temperatura de fusão menos 38 graus e temperatura de ebulição 357 graus. Forma liga metálica facilmente com muitos outros metais, como o ouro ou a prata, produzindo o que nós chamamos de amálgamas. Daí ele diz assim, sobre o mercúrio é correto afirmar que... E aí? Letra A. Forma uma mistura heterogênea na produção de amálgamas com ouro? Falso. Ele forma mistura homogênea, porque as ligas metálicas são bons exemplos de soluções sólidas, ok? Falso, letra A. Letra B. Apresenta 80 elétrons e 80 nêutrons? Não. Qual o número atômico do mercúrio? Aí você vai na tabela, 80. Se ele tem número atômico 80, então ele tem 80 prótons e 80 nêutrons, quando está onde? Isolado, ou seja, no seu estado fundamental, ok? Agora, letra C, encontra-se no estado líquido a temperatura ambiente? É claro que sim. O mercúrio é o único metal que já é líquido à temperatura ambiente. Nós temos um outro metal, que não é o mercúrio, chamado de galho, que ele é sólido à temperatura ambiente, no entanto, com uma baixa temperatura, uma temperatura relativamente baixa, é o suficiente para derreter. Um exemplo é o calor da mão, porque o galho tem uma temperatura de fusão em torno de 31 graus. Se eu pego um pedaço de galho, coloco sobre a mão, com pouco tempo eu vou perceber um material, um líquido cintilante de cor prateada escorrendo pela mão, ok? Mas o metal que já é líquido à temperatura ambiente seria o mercúrio. Portanto, questão 4, letra C é a verdadeira. Letra D diz, localiza-se no 5º período da tabela periódica? Não, localiza-se no 6º período da tabela periódica. Letra E, apresenta distribuição eletrônica. Lembre-se que aqui ele está usando um gás nobre para otimizar a distribuição eletrônica, evitar que se faça aquela lista enorme. Então, usou o gás nobre, aí continua 6S2, 4F14, depois de 4F14, qual é o próximo na sequência? Seria o 5D10 e não 4D10. Tranquilo? Então tá aqui, gente, questão número 4, alternativa correta, letra C de casa. Beleza? E aí, então, a gente encerra essa aula da Química 3, a aula número 8 de Química 3, e na próxima aula nós continuaremos. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!